Psicologias, terceira temporada, autismo. Estamos aqui com o Robson Lacerda, com o Denis Moraes, advogado, que vai falar um pouco pra gente, né, sobre direitos dos autistas, a experiência dele, né, o que tem aí hoje, né? Primeiro eu queria saber, Denis, como é que você se aproximou do autismo? Bom, vamos lá, a história é longa, Seja mas a gente bem-vindo. consegue resumir bem. A minha história com o autismo, ela começou quando meu filho Gabriel nasceu e a gente percebeu no desenvolvimento dele que havia alguma coisa diferente com ele. E o tempo foi passando e somente aos 8 anos que ele teve o diagnóstico de autista. E a partir daí a gente foi colocando, né, fui estudando o autismo. Eu não era advogado ainda, eu era só administrador. Então tinha pouca literatura confiável. Eu sempre fui uma pessoa ligada à ciência, né? Então assim eu busco fontes corretas, né, para poder buscar uma informação de qualidade e dela eu tirar o meu conhecimento e fazer minha base em cima daquilo que eu reproduzo, né? Denis, eu posso te fazer perguntas específicas, porque você traz aqui, né, que você percebeu algo no desenvolvimento do Gabriel, até para outros pais também, né? Pode ficar à Saberem um vontade. pouquinho o que você percebeu e com que Aham. idade você percebeu, né? O que te chamou a atenção? Assim, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso. Então, você tem um neurodesenvolvimento diferente da média do padrão da população. Então, nas faixas etárias, você tem alguns comportamentos esperados. Isso. E por comparação, observação e comparação, você vai fazendo essa análise. E nada melhor, tanto é que as perguntas são direcionadas a quem convive com a criança. Sim. Então, se a criança é nova e o pai e mãe trabalham, se fica com a avó, se fica com a tia, se fica com uma cuidadora, é ela que o médico vai perguntar, para justamente buscar essas informações do comportamento da criança. Eu costumo falar nas palestras, né, que para tirar um pouco dessa linguagem mais técnica, o autismo, ele é, fazendo uma analogia ao computador. O computador ele vem com uma configuração. O cérebro humano ele vem com uma configuração. O autismo nada mais é do que uma configuração diferenciada do que se espera. Então, no indivíduo que tem o transtorno do espectro autista, ele tem algumas conexões, né, algumas sinapses, conforme a evolução desse indivíduo, que elas deveriam estar funcionando, deveriam estar ligadas, e outras que deveriam estar desligadas ou não existirem. E no autismo é justamente isso que acontece, de uma maneira bem didática, né? Coisas que deveriam estar funcionando, funcionam, então outras que deveriam não estar mais funcionando e continuam a funcionar. Então, Seu filho está com quantos anos hoje? hoje o Gabriel vai fazer 20 anos. 20 anos. Não, então, 8 menos 20, 12 anos atrás. 12 anos, eu Você estudo tem- autismo há 12 anos. 12 anos. Bacana. 12 anos atrás, hoje é 2013, não é isso? Quando é que foi? Porque teve uma lei específica que tratou do autismo, né, que é a Berenice. Como é que chama a lei? A lei Berenice- 12764, que é a lei do Berenice Piana. Piana. Berenice Piana. Aham. Essa lei, o que ela trouxe de novo? Depois dela, o que teve de evolução em termos de jurisprudência? Na verdade, a lei Berenice Piana, ela tirou o autismo do limbo. Porque antes da lei Berenice Piana, o autista não era considerado pessoa com deficiência e também era tratado como o ser humano normal. Então ele não tinha acesso a direitos. A Lei Berenice Piana ela foi promulgada dia 27 de dezembro de 2012, no apagar das luzes do Congresso Nacional. Sim. A Berenice Piana é uma mãe de autista que sempre morou em Itaboraí, no estado do Rio, e pegava o ônibus e ia fazer o tratamento do filho dela lá no centro do Rio de Janeiro. Nossa. E ela, em tempo recorde, ela conseguiu mobilizar todo o legislativo
e aprovar essa lei nas duas casas. Então, assim, hoje, se qualquer um de nós quisermos propor uma lei, a gente demora aí de 3 a 4, 5 anos para poder fazer essa lei. E ela no tempo, acho que, só me engano, em torno de 24 meses. Entre o projeto e a promulgação. Que bacana. Energia. Tendo pressão então, popular, assim, né? E não foi porque era envolvida politicamente, não. Ela falou com as pessoas certas e teve um poder de convencimento muito grande. E graças a ela, se o autista tem direitos respaldados por lei hoje, graças a ela. Denis, a gente aqui no intervalo estava falando que a gente teve que estudar hoje para falar com você, né? Porque é um assunto bem específico. Conta pra gente que, né, eu desconheço, assim, né? O que a lei traz? O que ela tem de principais pontos? Bom, o primeiro de tudo... Que ela foi a primeira, né? Depois a gente pergunta das evoluções. Que autista é pessoa com deficiência. Ok. Aí, para isso, deixa eu só pegar uma colinha aqui. Também tô com a minha aqui, ó. Para falar com você hoje tem que ser com colinha. Você guardar tudo de cabeça, né? O fato dele ter considerado deficiência para todos os efeitos tem outras repercussões em outras leis. Você tocou. Olha, que bacana. Né? Porque ele ficava no limbo. Você não podia exigir algum direito que se aquela pessoa não era autista, então não tinha direito. Um exemplo é a lei de horário especial do Serviço Público Federal. Enquanto você procura... Essa é mais recente, né? É 8.112, né? Essa é mais recente. Então, como é que é a história? Em 2009, em 2007, houve uma convenção do direito das pessoas com deficiência em Nova York, Convenção de Nova York. Bacana. E o Brasil foi signatário. Então, essa convenção, ela entrou no diploma jurídico brasileiro com força de lei. Ela entrou como emenda constitucional. Que bacana. Então, assim, mas a Lei Berenice Piana não veio em cima dela. Ok. A Lei Berenice Piana veio em cima das necessidades identificadas pela mãe que conhecia a realidade do autista, conhecia a realidade de outras mães autistas. Então, na lei tem previsto lá direito à saúde, à educação, coisas que já estão na lei federal, na Constituição. Sim. Só que de uma forma apropriada ao autista. E essa Convenção de Nova York, posteriormente, ela serviu de base para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou chamado também de Estatuto de Inclusão. Então, em termos de leis federais, a gente tem a Convenção de Nova York, que entrou com força de emenda constitucional, temos a Lei Berenice Piana e temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi promulgado em 2015, ou seja, 3 anos depois da Lei Berenice Piana. Então, se você me perguntar o que a pessoa com deficiência tem direito, essas 3 leis suportam, e são leis muito bem estruturadas, né? Aí agora cabe os protocolos, a regulamentação nas outras esferas estaduais e municipais. Então isso ainda, como várias outras leis no país, está meio que patinando. Então, assim, o movimento das famílias autistas, ele é muito importante. Primeiro, para conscientizar que muita gente não sabe o que é autismo, não tem ideia de como funciona, né? E cada esfera vai fazendo o seu dever de casa. A exemplo do que você trouxe, a lei federal que beneficia o servidor público federal, a redução da carga horária para que ele possa levar o filho em terapias, ter um cuidado com os filhos, já é desdobramento dessas 2 leis. Muito bacana. Porque se não tivesse a Lei Berenice Piana, não iria adiantar que o autista não ia conseguir usufruir do que está previsto na lei de inclusão. E foi bem inteligente, né? Porque conferindo o direito de deficiente já existiam outros direitos, ficaria mais simples de até uma percorrer, uma questão, né, assim, que existem outros diagnósticos que às vezes, o TDAH, por exemplo, que ele muitas vezes tem comorbidade com o autismo, né?
e ele também é uma abordagem ABA, ele também é multifuncional, são muitas abordagens, mas o TDAH, por não ter uma lei específica como o autismo, não ser considerado para todos os efeitos legais, né? Deficiência, eu tenho um caso prático lá na Receita, que eu trabalho na Receita Federal, né? Que assim, eu, enquanto pai de autista, a minha dificuldade foi mais por desconhecimento da junta médica, né? Mas eu consegui muito facilmente no judiciário um horário especial. Já a colega que tem uma criança com TDAH, né, que o nível de suporte dele é até maior do que o meu, que ele precisa de mais, ela teve dificuldade, às vezes, de conseguir. Assim, Esse já é um exemplo da importância, né? Isso, porque na seara administrativa, muitas vezes eles olham a literalidade da lei. E lá na lei da 8.112, que fala do direito do horário especial, ele fala para acompanhar crianças com deficiência. E como o TDAH não tem tão claro assim que é uma deficiência, apesar de no caso da criança, né, da colega, ele precisar de muito mais suporte do que o meu filho, por exemplo, ela teve uma certa dificuldade. Então, você poderia explicar um pouco mais essa... A questão do TDAH, recentemente, eu não lembro de cabeça aqui, mas foi promulgada uma lei... Sério? Para a questão do TDAH. Que legal. Mas ele não é enquadrado como pessoa com deficiência. Existe o direito, e essa lei também, ela concerne que o TDAH ele tem dois pilares principais para o indivíduo diagnosticado com TDAH, que diz que escola, ou seja, educação e saúde, tem que juntar esforços para que a adaptação desse indivíduo dentro da escola seja possível. Mas como uma lei, existe o escopo da lei, vem o guarda-chuva, né? Toda lei vem o guarda-chuva da lei federal e depois você vem a questão do desdobramento dessa lei, né? Você tem que fazer a homologação da lei, você tem que fazer o desdobramento da lei e você tem que operacionalizar a lei. Isso. E o TDAH ele está nesse caminho, nessa trajetória, né? Então, assim, existe a Associação Brasileira de Pessoas com TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção e ansiedade. Hiperatividade. E hiperatividade, né? Ansiedade, desatenta e ansiedade, né? Então, assim, ela vai percorrer um caminho muito grande. E aí que a gente vê quão potente foi a Berenice Piana. Sim. Né? Para conseguir igualar os direitos dos autistas aos das pessoas com deficiência. Assim, o artigo mais importante da lei, sem dúvida nenhuma. Ele equipara o autista à pessoa com deficiência. Todos os outros artigos são importantíssimos. Então, fala da dignidade, da questão da capacitação, do direito ao lazer, do direito a constituir família, do direito a ter a previdência, direito de ter assistência social, né? As pessoas, às vezes, confundem um pouco, né, a assistência social com previdência social. Né? Uma outra questão que pouca gente sabe também é que você é uma pessoa com deficiência, um neurodiverso, que você sabe que não vai conseguir ou vai ter muita dificuldade de ser um indivíduo economicamente ativo, a partir dos 16 anos você já pode fazer um planejamento previdenciário para ele, para que ele, depois, decorrido o tempo de contribuição e o fator idade, ele consiga se aposentar. Porque o benefício assistencial, que é o BPC-LOAS, ele não é uma aposentadoria. E como quem faz jus a esse benefício, geralmente são pessoas mais sem acesso à informação ou que não conseguem entender a informação que é passada para eles, eles confundem muito. Agora eu estou com o benefício lá, o BPC-LOAS, eu vou conseguir, meu filho vai ficar o resto da vida assegurado. Não,
quando ele completar 16 anos, tem que fazer um plano de previdência. Né? Uma coisa Tem é a assistência. É a assistência. contribuição. Uma coisa é a assistência. Né? E outra coisa é a previdência. A previdência é um seguro, né? Você paga, você contribui para depois você receber. A assistência não, a assistência é uma obrigação do Estado. LOAS é uma assistência e a aposentadoria seria uma previdência. É a previdência, justamente. Como que a pessoa operacionaliza isso? Qual é o caminho que ela faz? Esse, né? Jovem faz 16 anos, e aí qual é o caminho? O caminho é cumprir os critérios do INSS, que tiver em vigor à época, né, que a pessoa quiser começar a fazer isso. E tem que ser esgotadas as vias administrativas, como qualquer serviço público. Você inicialmente entra nas vias administrativas para você esgotar o processo. Uma vez que o servidor público ele não tem poder discricionário. Né? A gente tem um formato de burocrático, onde que você tem os padrões. A administração pública ela é burocrática. A burocrática porque demora muito? Não, a burocracia na escola de administração, burocracia é simplesmente você diz o que tem que ser feito, quem tem direito, quem não tem e como tem que ser feito. Isso aí. E não cabe ao servidor público definir, esse aqui eu acho que merece. Não tem o acho. Né? Você trabalha na Receita, você vem, né? Ou seja, da lei, tá escrito ali, aquilo foi pensado, foi estudado. Então, a lei não é para atender exceções. Ela é para atender o máximo possível de pessoas. As exceções você tem que chegar e procurar outros caminhos, mas sempre pela via administrativa. Se for o caso e couber, né, por uma negativa, porque às vezes a negativa é justa, a negativa tem propriedade e tem razão de ser negado. Né? Até isso aí traz minha próxima pergunta, né? Faz um link com ela, né? Existem os diferentes níveis de suporte, ok? Então a lei difere no nível de suporte, se é nível 1, nível 2, nível 3, os direitos modificam diante do... Não, um autista de nível de suporte 1, ele é tão autista como o nível de suporte 2, como o nível de suporte 3. O que vai diferenciar a diversidade de direitos que ele vai necessitar usufruir. Que a gente tem uma máxima no direito que fala, para tratar as desigualdades, a gente oferta aos desiguais direitos, né? Diferentes na medida da desigualdade dele. Bacana. Né? Ou seja, você tem que ter uma questão de equidade. Aí né? a gente entra numa pergunta, até uma questão, a gente tratando com a Júlia de Peralta, que é a psicóloga para o nosso público, a psicóloga que conduz lá a clínica que meu filho está fazendo tratamento. A Júlia é uma grande amiga, a gente já fez alguns trabalhos juntos desde lá que eu estava no banco da faculdade. Júlia, depois eu tenho que contar a história. A Júlia, para além do trabalho no consultório formidável, ela é uma ativista, ela tem missão como vida, disseminar o assunto autismo, realmente é muito, muito bonito o trabalho dela. Mas ela traz uma questão que é recorrente lá, que é o seguinte: quando o autista, na escola, né, uma questão específica na escola, que é uma coisa mais aplicada, vamos dizer assim, do dia a dia. Quando o autista é grau 2, grau 3, é mais fácil, muitas vezes, ela conseguir colocar um assistente terapêutico em sala de aula para acompanhar. Quando é grau 1, as escolas têm colocado um certo obstáculo, você entendeu? Nesse ponto, você tem algum conhecimento de jurisprudência? Isso é tratado no judiciário? Já é tratado no judiciário? O que você traz disso, novidade para a gente? Olha, quando a gente fala de autismo, né, falou autismo, a complexidade é grande. Só para a gente poder ilustrar aqui, para eu poder dar a base no desdobramento da minha fala, a questão do autismo está ligada à questão genética. Já tem mapeado mais de 1.023 genes que têm relação direta ou indireta com a questão do autismo. Aí, se você faz uma distribuição, não vou falar nem uma distribuição linear, mas o modelo mais aceitável é uma distribuição geométrica, né?
Com essa combinação, né, a análise combinatória, com 1023 genes, Nossa. quantos indivíduos eu consigo? É infinito, Nossa. beira o infinito. E é isso que acontece. Autismo não adianta que não é receita de bolo. O que vale para o meu filho não significa que vai ser 100% aplicado para o seu. Cada caso tem que ser estudado. E o caminho é mediação, conversar para chegar ao consenso. Eu estaria sendo leviano, falar assim, você vai conseguir na justiça. Não, vai. Tem gente que é negado e tem gente que é... Por quê? O indivíduo, eu conheço alguns indivíduos que são nível de suporte 2, averbais, que estão produzindo teses de mestrado, tem tese de dissertação de mestrado, tese de doutorado, mas eles são nível de suporte 2, 3. Né? Uma característica que a gente vai ver é que um nível de suporte 2 ou 3, ele nunca vai estar sozinho, ele sempre vai estar acompanhado. Na sua pergunta... Ou não, né? Ele deveria estar, porque às vezes não existe não, cuidado ideal. dificilmente. Dificilmente você vai ver um nível de suporte 2 ou 3 andando na rua sozinho. Geralmente ele está acompanhado de um familiar, de alguém que cuide dele, porque precisa. Né? Não é porque tem coisa que ele não vai dar conta. Pode ser que ele seja um exímio programador, está programando, está fazendo várias coisas aí, até produzindo alguma coisa, até inteligência artificial, mas ele não sabe beber água, ele não sabe atravessar uma rua. Né? Agora, quando o nível de suporte é 1, aí que vem a principal função da conscientização do autista, do autismo. Não é porque ele é nível de suporte 1 que ele não vai ter uma crise, ele não vai ter descompensação neurosensorial. Ele vai entrar em crise. Quando ele entrar em crise, pode ser pior ainda. E as dores, independente do nível de suporte, o indivíduo está ali, ele está sentindo, ele percebe que ele é diferente e percebe que ele está sendo discriminado. O índice de suicídio em indivíduos nível de suporte 1 é alto. Muito mais alto que no nível de suporte 2 e no nível de suporte 3. Porque às vezes o nível de suporte 2 e 3 não tem a consciência que o nível de suporte 1 tem. Entendi. Então, por outro lado, você também pode questionar. Tá, meu filho, se a gente fosse cumprir a lei à risca, e às vezes vem um outro embate na escola. Quantos indivíduos autistas pode ter dentro de sala de aula? Isso não está fomentado na lei. Isso não está explícito na lei. A gente tem que lembrar que escola, plano de saúde, são concessões do governo. O ente federal, o ente público, ele não consegue dar conta de tudo. Então, ele faz uma concessão para ser prestado aquele serviço público. E uma vez que ele tem a obrigação de ser... Ele pegou o pacote todo. Ele não pegou só bônus. Ele pegou ônus. Então, se naquela região, daquela escola, em determinado dia, momento ou período do ano, né, ou da época, em numa turma regular de ensino médio, de primeiro ano de ensino médio, que normalmente tinham 4, 5 indivíduos autistas matriculados, de repente apareceram 10. Lógico que o professor, né, não vai dar conta de supervisionar ou ajudar todos esses alunos. Preciso do apoio? Preciso do apoio pedagógico. Preciso do AT, assistente terapêutico, porque o tratamento do autista é comportamental. Então, esse profissional que assiste o autista, ele precisa ver o comportamento do autista dentro da sala de aula. Ele precisa ver o comportamento do autista no cinema, no shopping. E isso se dá mais com autistas de nível de suporte 1. Denis, até uma pergunta, né? O que é um dever da escola, né? O que é um dever da família nessa situação? Eu até queria entrar fazer uma mais específica, né? Assim,
A gente sabe que muitas vezes as escolas elas têm a política, né, de inclusão e muitas vezes os professores eles não têm, apesar da boa vontade, não se qualificaram. Existe uma obrigatoriedade das escolas fomentar essa formação do professor, porque acho que isso é importante demais e é uma coisa Está na Lei Berenice Piana. Está na Lei Berenice Piana. Está na Lei Berenice Piana, está no Estatuto de Inclusão. Que maravilha. E as escolas falam assim, não estou preparado. Não existe isso de estar preparado. A Lei Berenice Piana, ela tá aí, ela foi regulamentada em 2014. Então já tem 10 anos. Né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, regulamentado também, acho que em 16, então tem quase 10 anos. A escola vai ficar falando que vai estar preparada até quando? A gente vê as escolas públicas, né? Uma realidade do professor da escola pública, né, Ana? É aquele que faz, muitas vezes, 3 turnos, né? Eu não acho que é nem dele, acho que é geral, né? Porque, assim... Depende, né? É o que eu falo. A gente não pode ser muito ferro e fogo, afirmar que é assim ou não é. Vai depender muito da conscientização do Estado, do município. Tem aqui, por exemplo, escolas em Vitória, escolas públicas, né? Vitória, que eu falo, estou dando o exemplo do estado do Espírito Santo, sem me ater especificamente à capital. Que muitos pais tiram o filho da escola, da iniciativa privada, por achar que o suporte dentro da escola pública está melhor. E vice-versa, a gente tem exemplos de escolas privadas também que estão engajadas em promover a verdadeira inclusão. E aí eu faço até uma parte aqui, que é aí que vem a minha história com autismo. Conta aí pra gente. Minha história é com o direito, né? Nem com autismo, com direito. Meu filho já estava com 12 anos, ele estava indo para o ensino fundamental 2. Aí a gente achou que estava na hora de trocar ele de escola. Ele estudava numa escola da rede privada, né, por questão de logística minha e da mãe. Ele era 5º para o 6º ano, então. Era. Que é um marco bem importante, tá? Isso. Para qualquer criança. E ainda a gente tem nessa faixa etária a questão da poda neural dentro do indivíduo. E no autismo isso faz uma diferença danada. Isso faria diferença até para qualquer criança. Na criança típica, porque é um momento de muita mudança da escolinha para um mundo assim, maior. Aí a gente procurou percebeu que ele já, assim, até aquele momento aquela escola atendeu. Foi boa para ele. Só que no autismo você tem que estar tirando o retrato toda hora e fazendo os ajustes, porque é comportamental. E é muito importante, assim, vai depender muito do engajamento dos pais, né? Sim. Eu sempre falo, olha, o filho sempre vai ser seu, né? Então, é muito importante esse olhar atento dos pais. Então, assim, nesse sentido, aí a gente foi procurar uma outra escola. Fui visitar uma das escolas que na Grande Vitória é tido como uma escola inclusiva há muitos anos. Fui lá, visitei a escola, conversei com a equipe pedagógica, aí depois falei assim, fui a 1, 2, vi a proposta pedagógica, vi se a proposta pedagógica se adequava ao perfil do meu filho. Importante. Né? E se o perfil do meu filho se adequaria àquele grupo social escolar ali. Então, um trabalho normal de pai, independente se fosse autista ou não, né, se fosse neurodivergente, independente da neurodivergência dele. Aí eu combinado tudo, aí eu falei, não sou eu que vou estudar lá, eu quero ver a reação dele. Aí fui eu, a mãe dele e o meu filho. Eu levei ele lá para observar a interação sensorial dele com o ambiente, como ele ia se comportar naquele ambiente. Né? Marcamos uma visita, deixei ele andar e fiquei conversando com o coordenador pedagógico, que era o coordenador pedagógico, assim, tinha um de um turno, tinha um outro, e ele ia ficar no turno desse coordenador pedagógico. Aí conversando com ele e tal, ele falou assim,
eu gostaria muito de ajudar vocês, mas eu já tenho uma criança na sala, eu não posso ter duas crianças deficientes mentais na mesma sala. Nossa. Aí eu olhei para o meu filho, olhei para a mãe dele se descompensou, não, ela ficou totalmente assim, frustrada, decepcionada. Eu engoli seco, olhei para a cara desse cidadão e falei assim, e é uma escola que traz na propaganda dela até hoje que ela é inclusiva. Né? Aí eu saí de lá e falei assim, isso está errado. Eu não vou colocar meu filho aqui, mas isso está errado e eu vou fazer alguma coisa para mudar isso. Lembro até hoje, era início assim de janeiro, finalzinho de janeiro, início de fevereiro. Quase começando a aula na faculdade. Cheguei em casa, em 2014 isso. Cheguei em casa e falei assim, tá errado. Abri e falei assim, onde que tem uma faculdade de Direito aqui? Eu quero mudar essa política pública, eu quero brigar por isso. Mas para brigar eu tenho que entender de lei. Aí eu estava com 44 anos quando eu fui fazer o Direito. Bacana. E de lá para cá eu sou ativista da causa autista. Eu trabalho pouco no escritório com causa autista, porque o meu engajamento é chegar onde outros pais não chegaram. Então eu já tive acesso a conselheiros do CNJ, faço parte de um grupo de uma comissão de advogados no Brasil todo, que a gente discute, fala política e através da associação que a gente tem, a gente entra como amigos curi, né, que a gente chama amigos curi, é amigo da corte. Então qualquer projeto de relevância que esteja no Senado, que esteja na Câmara dos Deputados, ou alguns julgamentos no STJ ou no STF, a gente vai lá e pede para participar e dar a nossa opinião. Bacana. Né? É interessante. Então, assim, aqui no estado do Espírito Santo a gente está conseguindo fazer um trabalho muito bacana. A mais, né, a Associação dos Amigos dos Autistas, ela é muito forte. Eu converso com muita gente no Brasil todo, não vejo assim uma força e um engajamento social tão grande como a mais faz. Né? A Berenice Piano eu conheço, é uma pessoa formidável, maravilhosa. Eu já fui lá em Itaboraí, estou devendo uma visita a ela. A gente conversa muito e aqui a gente conseguiu fazer um treinamento através da Escola de Magistratura. No ano retrasado a gente fez um treinamento, uma tarde de treinamento, onde que a gente botou um neurologista infantil renomado que mora nos Estados Unidos, é referência teórica no assunto. A gente colocou uma neuropsicóloga, a gente colocou um TO, né? Colocou uma psicopedagoga para começar e a palestra foi para os operadores do judiciário, foi um treinamento que eles fizeram. Bacana. Que legal. Né? Então tinha desembargadores e nessa semana a gente fez uma outra palestra que eu até postei nas minhas redes sociais também. Aí dessa vez só foi para juízes e desembargadores. Que legal. É porque a atuação do Denis Moraes, né, que assim, geralmente o advogado ele pega uma causa específica, uma pessoa específica, uma causa específica, né? A sua atuação, ela visa a coletividade. É política pública, é conscientização dos entes que decidem a vida dessas pessoas. E é interessante assim a gente trabalhar com diagnósticos, né, para a gente direcionar a nossa atuação. Você tem diagnósticos assim por exemplo, a gente trouxe uma pergunta para você que agora é da formação dos professores, né, que é uma coisa que já era para estar acontecendo há muito tempo. Mas eu desconhecia, tá, Denis? Obrigada pela Estou sabendo disso agora também, entendeu? É novidade. Isso muito importante. Assim, por exemplo, e o meu papel nessa associação de advogados, eu quero ser um advogado que forme advogados que não estão atrás da sobrevivência nas causas autistas. Porque o autismo virou um negócio e com muito dinheiro. Muito dinheiro.
Tem gente ganhando muito dinheiro com autista e não transforma nem 1%, né, em um atendimento efetivo para uma população que precise. Por exemplo, a legislação está lá, que quem diagnostica, quem dá laudo do diagnóstico do autismo, ou é neuro ou psiquiatra infantil. O autismo na psiquiatria, na escola de psiquiatria, ele já existe há muitos anos. Psiquiatra já estuda autismo há muitos anos. Na escola de neurologia começou recentemente. Na pedagogia, foi falada a primeira vez para entrar no currículo nas faculdades pedagógicas, nas faculdades de pedagogia, salvo engano, em 2013 ou 2018. Sim. Então, assim, Muito recente. é muito recente. Muito. Uma das coisas que a escola alega, não tem profissional qualificado no mercado. Opa, tem vários especialistas que podem qualificar esse profissional, contrata o especialista para dar um treinamento para lá, só que fica na muleta. Mas também acho que a gente está falando de... Existe uma crise de saúde mental, né? E ela está presente na escola também. Né? Então, eu falo também que o professor, se você for buscar, ele está nos consultórios também sendo cuidado, né? E existe outras, por exemplo, outras questões. A gente está falando de autismo, mas na questão da neurodiversidade, né, em transtornos, distúrbios, eu tenho o TOD, eu tenho TAG, né? o TOC, eu tenho o TDAH, eu tenho a superdotação e altas habilidades, Denis, né? Você trouxe uma fala que é importante, né? Ninguém tem que estar ali para brigar, né? É um coletivo que precisa se apoiar, porque eu penso também que existe muitas vezes como se fosse, né? É um cabo de guerra. Né? É um cabo de guerra. Não é essa a questão. A questão é se unir para o desenvolvimento de todos. Até da escola ter saúde também. Mas aí é o principal, que aí corrobora o que você falou, né? As pessoas têm que conversar. Isso. Se não conversar, não conseguem entrar no consenso. Aí cada um quer chegar e jogar para o outro as suas dores, aí fica difícil. Aí como não tem diálogo, vai para onde? Sobrecarrega o judiciário. O judiciário não dá conta mais. E o problema de você outro acessar... dia eu recebi uma pergunta, né? Até não era o paciente, por isso que eu posso falar aqui, né? Mas me mandaram um vídeo da escola e aí eu perguntei por que o meu filho estava assim. Eu falei, olha, essa escola é sua parceira. Eu não faria dessa maneira. Eu iria lá conversar, até porque daqui a pouco eles vão ter medo de você. Eles vão parar de te falar as coisas, né? Exatamente. Então, que a gente tenha também essa junção, né? Porque tá um mundo bem... Outra coisa. Pode falar. Bem, né? Não é uma briga. Exatamente. Porque quando você judicializa, especificamente uma pessoa judicializa uma relação com a escola, é muito melhor você fazer o caminho que normalmente se faz, que é mudar de escola. Não com uma briga, não gastar energia com aquilo, mudar de escola com uma nova sistemática, um novo ambiente. Porque quando você judicializa, acabou a relação. Entendeu? Você nem tem confiança mais de colocar seu filho. Eu discordo que tem que mudar de escola. Porque senão você está assim... eu não vou falar nem que entrando no jogo, porque tem escolas que fazem isso propositalmente para ter justamente essa reação da família. Mas às vezes você está inibindo a oportunidade de você transformar aquilo ali. Eu falo nas minhas palestras que a via cruz, né, porque não é o indivíduo que é autista, é a família que se torna autista depois do laudo. Não é você... Se você que vive a questão do autismo, não fizer o seu papel de conscientização na sociedade, quem não tem esse problema não vai estar nem aí. E às vezes a escola, tem algumas escolas, alguns professores, alguns pedagogos que querem ajuda, querem saber por onde começar, o que fazer, só que eles não sabem. Aí eles perguntam, a primeira coisa, aí você tem o professor, a equipe pedagógica, você tem a equipe financeira da escola, quando a gente está tratando de escola da iniciativa privada, e você tem o jurídico da escola.
Se o pedagogo consultar qualquer um desses dois, vai terminar no judiciário. Denis. Mas agora, se a escola tenta colocar e tem a empatia em ouvir, saber que aquele desabafo, aquela agressividade daquela mãe, daquele pai com o professor, não é nada com aquele indivíduo, às vezes não é nada com a escola, é porque ele já está no limite. Ele não sabe mais, ele está sem força, então tudo que ele faz é arrancando força lá de dentro e dando um grito. Então isso fica difícil. Eu concordo que tem que ser conversado. Para o outro também, né? Porque ele vai acabar gerando um afastamento. Eu concordo que tudo tem que ser conversado. Não é assim, primeiro evento você já tira. Não, tudo tem que ser conversado. Mas assim, eu não vou falar o evento, mas assim, aconteceu com meu filho. A gente conversar, tentar, e não deu. Assim, qual o sentido da gente... porque assim, quando a gente deixa o nosso filho lá dentro, a gente não está lá presente para ver a dinâmica, o que está acontecendo. E lá são pessoas. Pessoas com suas qualidades e com seus defeitos, né? Assim como nós também, nossas qualidades e nossos defeitos. Então, assim, eu acho que é muito mais seguro, vamos dizer assim, para um indivíduo, para uma família individualmente, a gente contar com trabalhos brilhantes feito esse que você está fazendo. Né, de tratar como uma política pública, como algo impessoal, muitas vezes se valer de um Ministério Público ou de uma defensoria para que ela faça uma ação coletiva, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que pelo menos assim, é lógico que cada pai, cada mãe... muito maior. É o caminho esse. Esse é um dos caminhos, né? É um dos caminhos, concordo com você. Mas assim, na hora que às vezes eu venho... uma boa parte do trabalho que eu faço no escritório acaba sendo pro bono em função da demanda que tem. Eu não posso fazer tudo pro bono, que senão eu tenho um código de ética, eu tenho um dever como advogado a cumprir. Mas nas palestras eu oriento. Por exemplo, não querendo entrar num embate contigo aqui, Não, mas de todas as conversas que você teve com a escola nesse evento, nessa questão aí do seu filho, quantas você registrou em ata? Do registro em ata, quantas atas você teve cópia? É uma opção, sempre é uma opção. Assim, esse tipo de orientação que tem que ser feito. É o protocolo. A lei está aí, né? Fui lá, a escola não fez, a escola está negligenciando a lei e eu tenho um direito. E o protocolo? Eu quis usufruir do meu direito, foi negado. O que faz? Com quem que eu reclamo? Onde eu vou? Quanto tempo demora isso? Quem vai dar a solução? São os protocolos. Hoje em dia a gente bate firme na tecla. Protocolo. Outro exemplo. Tem um determinado estado aí que o laudo do autismo ele não tem validade. Eu não preciso renovar. Por quê? O indivíduo nasceu autista, ele vai ser uma criança autista, adolescente autista, adulto autista, velho autista, vai morrer autista. Não tem cura. Uma vez diagnosticado autista, por que eu tenho que renovar o laudo de ano em ano? Sendo que na iniciativa, na rede pública, eu não, se tiver, eu tenho um psiquiatra infantil e um neurologista. Uma criança autista na rede pública hoje demora de 2 a 3 anos para ter uma consulta, se ele já tiver o acompanhamento, e para receber um laudo, é no mínimo 4 a 5 anos para ele ter. Aqui no estado, especificamente, há poucos anos a gente não tinha especialização em psiquiatria. Aqui no estado, a gente está falando de pouquíssimos anos para cá. E detalhe, Psiquiatria psiquiatria geral.
E a questão de a especialização da Isso. psiquiatria voltada para autismo, voltada para Então, neurodivergência. onde eu quero chegar? Já não tem psiquiatra, né? Agora que tem a formação aqui no estado, que muitos saíam para fazer sua residência e não voltavam. Então, a gente tem Então, assim, uma demanda reprimida aqui no é estado. muita ponta solta que tem que ser arrumada. Agora, olha só, Denis. E aí, essa hora extra que a família autista tem que fazer, isso é Que é importantíssimo. altíssima. É uma hora extra. São muitas horas. Muito grande. Mas E tem que ser feito. Porque quem não vive a situação não vai fazer força. eu acho que você falou da questão da escola, né? Voltando aqui, que é muito importante, inclusive para o pai, para a mãe, né? Para a família, ela ter consciência de quais são os seus direitos em face da escola, não é isso? É porque se você sabe, você tem argumento, a pessoa percebe que você não está ali, vamos dizer, você tem condições de muitas vezes pedir muito mais facilmente ou mais assertivamente os seus direitos. Se você fosse elencar alguns desses direitos que a família tem em face da escola, especificamente aqui para a nossa audiência, né, para justamente ter esse conhecimento, você poderia... Olha, a lei é bem clara. Todo indivíduo ele tem direito a ser matriculado na escola, ser incluído e a escola tem a obrigação de manter esse aluno na escola para evitar a evasão dele, seja por qualquer motivo. Isso é para qualquer indivíduo que nasce no Brasil, independente da condição dele. Isso vale para todo mundo. Esse era o meu comentário, que quase tudo que você falou está na Constituição Federal. Né? Um direito Isso vale para todo mundo. Então a receita para A é a mesma para B, para C, para D, para E, e cada um dentro das suas necessidades. A questão, volto a falar, todos são iguais perante a lei, mas a lei prevê a exceção para promover, além da igualdade, a equidade. Então, assim, qualquer exemplo que eu der aqui vai ser um exemplo aleatório. A gente tem que passar a entender o que é a ligação entre igualdade e equidade. E a escola tem a obrigação, sim. Ela vai virar a chave da noite para o dia? Não, a gente vive num país, né, que a nossa cultura ela é muito difícil para ser mudada, mas tem que começar. Por isso que eu falo que a importância das vezes, porque a primeira coisa que dá nos pais é o quê? Ah, não vou mandar meu filho mais para a escola. E tem escola que é maldosa, tem gestor que é maldoso, que faz de tudo para fala que o aluno não está se acordando, aí a família tira o aluno da escola. No dia seguinte, a escola mesmo denuncia ao conselho tutelar os pais que não estão mandando esse mesmo aluno para a escola. Legal. Você falou aí dos direitos que são para todos, né? Matricular, manter e incluir. Desses 3 direitos, assim, eu acho que o que mais se aplica, vamos dizer, ao autismo não só ele, mas as neurodivergências, de uma forma geral, é a inclusão, né? Se aprofundando um pouco mais nesse inclusão, existe assim algo que você fala, isso aqui já é um direito garantido na lei, ou isso aqui é um direito garantido na jurisprudência, tem uma portaria, alguma coisa assim especificamente para a inclusão? Tipo, assistente terapêutico, por exemplo, né? A escola, acho que ela tem a obrigação de colocar um assistente terapêutico, dependendo do nível de cuidado, não é isso? Eu não sei se esse deveria olha da só. escola ou da família. Aí são... Primeira coisa, tem a LDB, né, que tem na parte da pedagogia, o EE, aí é o contraturno, isso aí é educação especial. Isso é uma coisa. O auxiliar profissional, auxiliar ao professor regente, é para as questões de o aluno ir ao banheiro, a socialização dele no pátio, na hora do intervalo, ficar ali dando uma olhada, o professor está explicando aí, ele se
distraiu, aí fala assim, ó, vai lá, olha. Esse é um segundo profissional, que está previsto em lei. A escola tem que dar. Está previsto em lei que Entendi. a escola tem que estar lá. Legal. O AT, que é o assistente terapêutico, que aí são questões de saúde e questões do tipo de terapia que está sendo feito esse indivíduo, a obrigação é da saúde, não é da educação. Entendi. Aí é plano de saúde, secretaria de saúde, entendeu? Uhum. Esse é o AT, né? Tem terapias para o autismo são infinitas. Tem várias, não vou falar infinitas, né? Mas tem várias. A que tem surtido mais resultado e estão se investindo nisso é a que está dando mais polêmica. E para essa terapia, muitos pais que têm plano de saúde ficam cobrando da escola. Mas esse AT é responsabilidade do plano de saúde. O ambiente escolar, ele é imaculado. Como que eu vou pegar um terceiro, colocar dentro do ambiente escolar, dentro da sala de aula, com o meu... para um indivíduo e os outros indivíduos que estão lá dentro? Sim. Tem o direito deles também. Por isso que é o consenso. Isso. Para isso que existe o PEI, Plano de Ensino Individualizado, obrigatório para todas as pessoas com deficiência, a equipe pedagógica tem que fazer. Esse eu diria que é o carro-chefe para ajustar todos os conflitos que tem na vida escolar de qualquer indivíduo com deficiência. Porque na hora de fazer o PEI, vai pai, mãe, tia, avó, o psicólogo, os profissionais que estão assistindo aquele indivíduo fora do ambiente escolar, a pedagoga, a psicóloga, vai todo mundo sentar ali e falar assim, ó, este indivíduo, ele é assim, 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 assim. Em tal situação ele age assim, em tal situação ele age assim. Ah, ele desregula por causa disso. Como que regula ele? Tem que fazer assim, 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 assim. Vai ser feito um consenso ali de protocolos a serem adotados para a vida acadêmica daquela pessoa. Esse profissional, eu quero, na técnica que eu trabalho com ele, são 40 horas de terapia. Nenhuma criança fica 40 horas na clínica. Isso foi falado para mim, até para os juízes e desembargadores ali. A terapia fala, são 40 horas de terapia semanal, sim, mas a terapia é em casa, na escola, no caminho da escola, na casa da avó, no play do prédio. Você tem que... Então, esse profissional que tem a capacitação para aplicar aquele tipo de terapia, ele vai se reunir com os outros e vai passar a instrução para eles. Uhum. Mais uma vez, as pessoas não querem conversar. Elas querem jogar pedra em cima de pedra. Um joga pedra de cá, outro joga pedra de lá. Aí um dos papéis do advogado que milita na causa do autismo ao invés de judicializar de primeira, chamar todo mundo, botar na mesa, vamos sentar e ele ser o mediador. Isso aí. A advocacia consensual. Consenso, né? A advocacia consensual. Não precisa Muito você bom. judicializar. Muito bom, muito bom. Mas para isso precisa uma mudança de cultura. Uhum. Antes da pandemia, qual era o principal dilema que volta e meia estava na escola? Que os alunos, independente de qualquer coisa, estavam ficando mais sem educação e aquela velha briga. Os pais cada vez trabalhando mais longe de casa, transferindo para a escola a educação dos filhos. Né? E a escola, por sua vez, saindo pela tangente, colocando tudo, inclusive as deficiências dela, em cima de que essa parte é o pai que a mãe tem que fazer. Não, é um conjunto de coisas. A educação no sentido macro dela, no sentido literal dela, não é só aprendizado de disciplinas, de conhecimento técnico.
Não, educação é como um todo, educação de convivência. Por que a gente bota um indivíduo dentro de um ambiente com vários outros indivíduos? Relacionamento social, relações sociais, hierarquia, respeito ao outro, respeito, né? Além da matemática, da física, da química, da biologia, todos os outros. Existe essa necessidade do coletivo. A nossa cultura não favorece isso. Por isso, os nossos problemas com quem precisa, necessita mais, eles são mais, assim, se gasta mais energia para resolver, demanda mais horas de uma engrenagem pública como um todo, né? E simplesmente porque a nossa cultura é isso. E então, as pessoas têm que baixar a guarda, têm que pensar no coletivo. Isso. Eu pensei que depois, sinceramente, isso eu falo com um pouco, não vou falar de tristeza no coração, mas eu achei que a humanidade ia voltar um pouco melhor depois da pandemia. E voltou mais egoísta ainda. Denis, eu tive uma experiência na infância que eu me lembro até hoje. Meu pai trabalhava em uma empresa e a gente foi morar fora do país e eu fui no ensino fundamental, né? E a gente passou por um tufão naquele local e no dia seguinte estavam todos na rua indo devolver peixe para o rio, tirar árvore. O senso de coletivo, eu tinha 6 anos de idade, me encanta até hoje, eu lembro disso até hoje. Para você atravessar a rua tinha a bandeirinha, né, para você levantar. Eu com 6 anos eu olhava aquilo e falava, gente, no Brasil vão carregar as bandeirinhas, né? Na saída da escola, a escola inteira saía, o trânsito parava. Quantas buzinas você ouvia? Nenhuma. Eu lembro disso até hoje. A gente era obrigado a aprender a nadar, sabe como? Assim, ó. Por quê? O país era uma ilha. Então, você tem que nadar. Eu olho aqui e falo assim, gente, a gente está numa ilha em que um monte de gente não sabe nadar, né? Então, o senso de coletivo... Sentidos, né? Não só no... O senso de coletivo, assim, me chamou muita atenção. E é por isso que eu falo que não é uma briga, né? Deveria ser o quê? Não deveria ser uma briga. E aí vem a questão, eu me ofereci várias vezes para dar palestra para professores, para fazer essa conversa que está aqui, não precisa nem ser, um curso, vamos conversar. Gente, quem é a melhor pessoa para dizer como um indivíduo funciona, seja ele neurotípico ou neuroatípico? É quem cuida daquele indivíduo, quem convive com aquele indivíduo. Está tendo problema de comportamento inadequado, chama o pai e a mãe, não é para poder transferir, não, é para, vem cá, como é que funciona, como é que é, quando ele está assim, como é que, está tudo bem em casa, né, não sei o quê, o que pode estar... E até esse cuidado, porque senão o que vai gerar, com a judicialização de tudo, é o medo e o fechamento de informação, de convívio. Não, ao invés de... Aí você bloqueia o diálogo, arrumou para briga, aí bloqueia o diálogo, aí é um ciclo vicioso que só vai aumentando. Então, realmente a saída Por é o exemplo, diálogo na sua mesmo. área, né, dentro da sua expertise, você sabe disso. Poucos pais sabem, mas pessoas quem tem filhos, né, Acho que tem questão do IPI, não é isso? Não, com deficiência, a restituição do imposto de renda ela é prioritária. Isso. Mas ele precisa declarar. Né? Então, assim, em matéria de direitos, apesar da gente ter um senso comum, o Brasil tem as melhores leis. Na área tributária, as leis do Brasil são fantásticas. Na área de pessoas com deficiência também. Se você olhar tecnicamente, fizer um estudo técnico, vem cá, está tudo aqui, por que não funciona? Entre um lado e do outro tem que construir as pontes. Ok. Acho que é falta de diálogo e muitas vezes o desconhecimento da população dos seus direitos, né? Hoje Eles estão lá. Aí eu fico assim, você viu que eu fiquei meio receoso, vocês perguntaram qual o caminho e tal, o que é direito, o que não é. Às vezes o próprio operador do judiciário ele tem que ter cuidado para falar com isso, os advogados têm que ter cuidado para falar com isso, porque senão você acaba inflamando. Isso. Exatamente. E não é o papel. Não é o papel. É igual quando eu citei essa então questão, né? Conheça, menina, né? mas Conheça. É a mesma coisa, o pessoal que quer falar aí, por exemplo,
de vez em quando você vê na reportagem assim, alguém falando alguma coisa sobre determinado assunto. E depois que a IA e o Mister sabe tudo aí da internet, né? O que você pesquisa aí, nós temos milhares de especialistas no mundo, né? No Brasil. Aí você vai lá e olha o censo de produção científica do país, como é que está. Exato. Bom, gente, esse episódio será aquele que, né, vai terminar assim. Muita informação, poxa cara. vida. Foi muito, muito legal, muito legal. Denis, muito obrigada. Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu sempre que posso, né, eu falo abertamente sobre o assunto. Se eu tiver que concordar com a pessoa, eu concordo. Se não tiver que concordar, eu discordo, mas justifico a ela por que eu estou discordando. Né? É da profissão, né? Não sou da profissão. Não sou da né? profissão, mas eu sempre fui assim. Né? Então, assim, você tem que explicar as coisas para as pessoas. Né? Não porque não, assim, nesse caso, né, não é simplesmente porque é não. Tem um motivo de ser. Né? E é importante. Faz parte, é a minha devolução. Eu tive o privilégio. Eu estudei, até o ensino médio, eu estudei sempre em escola pública. Né? Depois, por questões do trabalho, a minha primeira faculdade, eu entrei na faculdade, eu já tinha 29 anos. Eu tive que trabalhar primeiro para depois eu estudar. Né? Aí eu fiz uma faculdade na iniciativa privada. Aí depois veio essa questão do autismo do meu filho, eu fiz outra faculdade. E agora, eu vou ficar com tudo isso guardado para mim? Não. Vamos falar aí com o pessoal. Muito obrigada por partilhar seu conhecimento com a gente. Muito obrigado. Estou à disposição aí e eu que agradeço. Eu sempre agradeço a oportunidade, porque se eu sair daqui, porque a gente está aqui, estamos nós três que somos envolvidos no assunto, mas quem está nos auxiliando aqui no bastidor... informação que eu não conhecia. Quem está aqui no bastidor, talvez ele não tenha nunca ouvido falar nisso. E certamente, como o assunto autismo, ele está em voga, né? Ele está circulando cada vez mais forte, né? Nos meios. É uma oportunidade de eu estar trazendo para quem nunca ouviu falar. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Tá?